Vamos falar aqui de arte nesse momento. Quem trafega pelas ruas do centro de São Paulo tem a grata surpresa de se deparar com uma galeria de arte a céu aberto. São pinturas nas paredes laterais dos prédios, mas tem o caso de um artista que foi parar na justiça, foi preso e foi liberado, tem que pagar multa por causa dessa intervenção artística. A gente vai explicar direitinho tudo o que aconteceu com Kleber Pagù, ativista e produtor cultural. Prazer em recebê-lo. Pagù, bom dia. Marilu, muito bom dia a todos os telespectadores da TVT. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, mediante todos esses caos que estão presentes no mundo, falar um pouquinho sobre arte. Exatamente. Pagù, bom, primeiro, antes da gente falar mesmo, né, do problema aí jurídico seu que você está enfrentando, e é gravíssimo, a gente quer falar primeiro sobre esse grafite mural nessa galeria chamada aí de Aquário Urbano, né, que é uma parceria, inclusive, com o artista Felipe Jung, o Flip. Conta pra gente, a gente vai, ao mesmo tempo, mostrar para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube, vai poder ver. Mas quem está no rádio, na Rádio Brasil Atual, não vai poder ver, e eu gostaria que você desse aí detalhes, né? Narrasse um pouco essas obras, né? Enfim, né? Desse desafio aí radiofônico. Tá bem, Pagù? Vamos lá. Conta pra gente. Bom, primeiro também, bom dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. O Aquário Urbano, para quem conhece ali a região central de São Paulo, ele está junto da Major Sertório com a Bento Freitas, que talvez não sejam nomes muito conhecidos para quem não é da região ali do centro. Mas se eu falar Copan, Itália, edifício Hilton, esses edifícios são edifícios que cercam ali o entorno do Aquário Urbano. Todos esses edifícios que foram pintados ali no Aquário Urbano, eles compreendem 15 edifícios, ou seja, é um cruzamento, Major Sertório com Bento Freitas, e o seu entorno inteiro, os prédios que estavam para serem construídos no plano diretor, né, com a ideia de construção, aproveitamento máximo do solo, acabaram não surgindo. Então ficaram ali estacionamentos. Esses estacionamentos nas esquinas proporcionaram que essas empenas que a gente vê na cidade estivessem numa arquitetura e numa configuração que permitiu a gente sonhar o Aquário Urbano, planejar o Aquário Urbano, que é uma obra em que você está dentro dela, no espaço público, 100% acessível, você não paga nada para poder acessar essa obra. Você tem lá os seus 2 metros, vamos colocar uma altura alta, média e alta, 2 metros, e as obras estão a mais ou menos 45 metros de altura, e são 15 prédios mais ou menos nessas proporções. Então, de fato, você está imerso dentro de uma obra de arte, e por isso que nós convidamos e chamamos esse nome Aquário Urbano. Você está imerso dentro de um aquário urbano, na sua parte baixa, podendo ver todo o aquário a partir das pinturas que estão ali nos prédios. É uma pintura bem interessante com o artista Felipe Jung, que foi essa parceria que nós fizemos, e é um artista que tem todo um repertório de pintar os seres marinhos, os seres de águas doces, que são raros, que já estão em extinção. Então, todo o aquário urbano ele está pintado com seres marinhos ou seres de água doce, mas que estão em extinção. Na sua grande maioria, ali são espécies já extintas. Exato, então, portanto, essa mensagem, né, de preservação do meio ambiente, não é isso? Tanto nas obras, como inclusive na confecção que vocês destinaram também, depois do produto, né, ser utilizado, da tinta, enfim. Conta pra gente dessa pegada aí ecológica, preservação do meio ambiente. O processo, como é um processo, o processo da obra é um processo que envolve a cidade mesmo. Imagina, nós estamos falando de 15 prédios, cada prédio, quem mora em prédio, sabe que é uma microsociedade, né? Então nós tivemos que falar com 15 prédios, juntar esses prédios todos para poder dialogar sobre essa obra. Tivemos que juntar toda a comunidade comercial ali do entorno, para que a gente pudesse dialogar sobre essa obra. Informamos ali os restaurantes, as padarias, começamos um diálogo para poder provocá-los a utilizar menos embalagens, a oferecer menos embalagens para os seus consumidores. Esses prédios que toparam receber a pintura da obra de arte também foram instruídos os moradores a que a gente pudesse planejar no próprio prédio mesmo. Não estou falando de nenhum serviço externo, tá? Estou falando apenas de atitudes, mudanças de atitude. Planejar a sua coleta de lixo, que ali na região central
não é seletiva. Então, vários outros processos ali, o próprio resíduo da obra, né, as latas de tinta, imagina, nós temos ali na região central vários pontos de coleta, de catadores mesmo que vão pela rua pegando, e a gente está trabalhando com material raríssimo para eles, que são as latas, né, de tinta que sobram e tal, é alumínio, é metal. Eles aproveitaram muito esse material, e também alguns outros materiais foram utilizados para criar móveis e imobiliários e tal, para a própria cidade. Então é uma obra que tem todos esses requisitos. A gente buscou, por exemplo, durante a pintura houve um vazamento da Petrobras muito grande de petróleo, e aí assim que houve o vazamento de petróleo, a gente estava pintando essa obra, a gente mudou a cor da tinta e fomos por uma tinta da cor do petróleo, para que a gente pudesse mostrar, naquele momento em que estava sendo feita aquela obra, que fala sobre a preservação do meio ambiente, a gente poder mostrar um acidente que aconteceu de forma artística, mas poder registrar esse acidente na obra, mudando toda uma cor azul de mar para uma cor de petróleo. Agora, Pagu, exatamente, você falou que conversou, né? Vocês conversaram com os moradores, com os condôminos, e, ao que parece, todos concordaram. Mas teve uma pessoa que não concordou. Eu queria que você falasse que é justamente esse problema jurídico que está aí travando, né, a sua vida. Marilu, é o seguinte, nós temos um edifício, que é um belíssimo edifício, que é o Renata Sampaio. Ele faz parte dos edifícios modernistas de São Paulo. Imagina, é um edifício com uma arquitetura bárbara, enfim, um edifício super interessante. Nós tentamos dialogar com esse edifício durante 3 anos, pedindo autorização e não recebemos um feedback positivo. A resposta que a gente recebia desse edifício é assim, nós somos tombados, e a gente não pode autorizar porque somos tombados. Então eu fui até o Condefat e peguei todas as autorizações públicas, não só para esse, mas as demais em relação a esse órgão específico, para que a gente pudesse ter uma obra que não trouxesse nenhum prejuízo do ponto de vista dos órgãos de tombamento, do ponto de vista da arquitetura da cidade. Então tivemos essa autorização, que foi unânime. Todos os conselheiros do Concresp adoraram o projeto e não viram nenhum problema na instalação dessa obra no edifício Renata Sampaio, embora ele seja tombado. Por que não viram nenhum problema? Não só por uma questão estética, do ponto de vista de acharem a arte boa ou ruim. Eles não viram nenhum problema porque, tecnicamente, esta obra está instalada sobre uma empena cega. O que é a empena cega? É o local do prédio que não temos janelas e que, no plano diretor da cidade, é o lugar previsto para que outro prédio surja colado a ele. Portanto, a construtora, quem foi construir o prédio, pode subir o prédio, um novo prédio, colado a outra parede, jogando cimento na outra parede, literalmente estando colado. Então, é uma empena sem função, ou com a função de ser um terreno baldio, de aguardar uma outra construção sobre ela. Então, o aquário urbano é uma construção. O aquário urbano é uma construção de um pensamento, o aquário urbano é uma construção de uma filosofia de acesso à arte. Nós estamos falando de um país que tem 80% da população sem acesso à arte e à cultura. Nós estamos falando de uma região central que abriga e concentra a maior população de rua da cidade de São Paulo, está no centro de São Paulo. Ou seja, nós temos um número enorme de pessoas que necessitam desta construção, que não é de tijolos, mas é uma construção de uma ideia, de um pensamento, de que a arte é possível ser acessível, porque a arte, em sendo acessível, ela é, sem dúvida nenhuma, transformadora. Então, ela é uma possibilidade de respiro, ela é uma possibilidade de vida, de lúdico, de nos acessar, de nos levar para outro lugar, numa região onde isso é muito mais necessário hoje do que uma construção privada que vai colocar as pessoas num quadradinho de 19 metros quadrados. Exato. E aí teve essa pessoa que eu quero que você fale, que não concordou com tudo isso, não concordou com o Condefat, não concordou com a arte. Ele não concordou com a cidade, ele não concordou com ninguém. Bom, esse proprietário desse edifício bárbaro, que é o Renata Sampaio, junto da administradora e o seu corpo jurídico, quando nós estávamos pintando, e aí ele não tinha concordado, já não tinha
deu uma possibilidade de como nós fazemos, nós corremos atrás, ele não concordou mesmo quando a gente tinha autorização do CONEFAT. Então, quando nós estávamos fazendo a pintura no sentido horário, né, aliás, anti-horário, a gente começou a pintura em um prédio que era oposto a esse prédio em frente, e aí fomos pintando todos os outros. Então, fomos pintando cerca de 9 prédios até chegar neste prédio. Quando chegou nesse prédio, a gente estava com todos os equipamentos, os materiais em frente a ele, e com essa decisão absurda desse proprietário de que a gente não poderia pintar. Então, a gente ficou diante de uma decisão que era: vamos fazer essa obra mesmo sem essa autorização, cientes de que temos todas as outras autorizações, cientes de que a cidade precisa do acesso à arte e à cultura, cientes de que esse prédio, essa parede, essa tela, é uma tela que é possível, do ponto de vista legal, da arquitetura, da construção, algo possa vir por cima dela. Então, esse conjunto de entendimento nos levou à decisão de pintar. Não foi uma decisão simplesmente egoísta de um artista que queria, a qualquer modo, empurrar uma obra de arte num lugar inapropriado. Então, essa decisão, quando nós decidimos pintar, nós conseguimos pintar durante 3 dias, praticamente. Mas a polícia já começou a ser acionada desde o primeiro dia. Então, o que a gente conseguiu fazer de pintura ali durou mais ou menos 3 dias. E a obra ficou incompleta ali, ficou estagnada ali. Durante esses 3 dias em que a gente estava pintando, a polícia foi acionada diversas vezes para poder interromper ali a pintura. A própria polícia militar não entendia o chamado, porque a polícia militar, quando é chamada no caso de pichação e tal, chega lá, se depara com um pichador ou com a situação que já aconteceu, mas a polícia militar chegava lá e se deparava com a maior intervenção de arte urbana do mundo. E ficava olhando assim, ó, as obras e falava para o próprio denunciante, falava assim: olha, não faz sentido, isso aqui não é uma pichação. Então, eu ainda tive uma possibilidade de diálogo ali, a maior possibilidade de diálogo com os proprietários, embora não fosse com o proprietário diretamente, foi justamente durante o processo de denúncia, porque a polícia fazia eles conversarem com a gente e falavam assim: ó, mas isso não faz muito sentido. Bom, enfim, acabou que, como as denúncias persistiram, eu fui detido, fui levado à delegacia, foi aberto os procedimentos para que o processo inicial fosse adotado, e eu fui enquadrado no crime contra o meio ambiente. Crime, e aí está a grande ironia, né, da justiça e dessa visão de como isso se desdobrou. Bom, a partir daí foi aplicada uma multa de R$50 mil por dia se eu continuasse pintando. Uma decisão judicial saiu em tempo super recorde, e de que se eu continuasse pintando a obra, seria uma multa de R$50 mil por dia. Se eu parasse de pintar, R$5 mil por dia, enquanto eu não apagasse a obra. Então, nós ficamos nessa categoria, ficamos enquadrados nessa questão, porque desde 2019 existe uma ordem judicial que nos determina a pagar esta obra, mediante a possibilidade de danos morais para o edifício Renato Sampaio, que não são verificáveis esses danos morais, e a gente decidiu não apagar, não para enfrentar a lei do ponto de vista de estarmos ao arrepio da lei, mas para criarmos a possibilidade de mostrar que mesmo a lei pode estar errada, se ela não for aplicada de um conceito amplo, se ela for vista de um ponto de vista restritivo. E é isso que a gente entende, que foi visto de um ponto de vista restritivo, a multa se acumula em R$4 milhões, além do processo civil, nós temos o processo criminal, que também corre paralelamente, porque no processo civil eu sou condenado por danos morais a esse edifício, e no processo criminal eu sou sou indiciado, acusado por crime contra o meio ambiente, crime contra o ordenamento e a paz social. Essa é a história. Agora, Pagu, como é que a sociedade, parece que você já está tendo apoio, né, de entidades representativas da sociedade nesse momento, ou seja,
pelo que eu estou entendendo, você não está só nessa batalha. A sociedade também representativa está junto com você nesta luta, porque, como você não é uma luta individual, é uma luta coletiva. E eu queria que você falasse dessa mobilização, como é que está, enfim, essa luta já coletiva com essas entidades. Marilu, é uma luta coletiva, como você bem falou, não é individual, porque ela é uma luta de qualquer pessoa que seja amante da arte e da cultura e que tenha a sensibilidade de perceber que nós estamos numa nação e diante de uma condição social, neste momento, ainda pandêmica, muito crítica. Ou seja, se 80% da população não tinha acesso à arte e à cultura antes da pandemia, agora esse número está extremamente mais alargado. Os lugares de acesso à arte e à cultura ou estão fechados porque não sobreviveram por falta de políticas públicas, ou estão abertos com devida restrição, por causa da pandemia, recebendo um número muito pequeno de pessoas que mesmo que tem ali 80% de capacidade, 70% de capacidade de atender hoje, não é preenchido, porque você não tem população suficiente para pagar esses lugares de arte e cultura para que eles se mantenham efetivos. Então, a sociedade que tem essa sensibilidade percebe agora que o movimento da arte urbana, que é esse movimento que se estende para a rua, para as praças, como o Aquário Urbano, como o Minhocão, como a Favela Galeria lá em São Mateus, como o Imargem lá no Grajaú, são movimentos artísticos que levam a arte para o espaço público. Então as pessoas acabam interagindo com isso e acabam também interagindo com esses processos, porque consegue perceber, a pessoa que teve acesso à arte e à cultura nesses espaços, ela também consegue perceber que não faz sentido ela também perder esse direito. E para exemplificar um pouco isso, eu vou contar uma história bem rapidinha. A Praça das Artes estava sendo pintada, tinha um grafite enorme na Praça das Artes, e uma gestão da Secretaria de Cultura passada, ao assumir, decidiu apagar esse grafite da Praça das Artes. Uma atitude muito parecida com outras gestões que apagaram 23 e por aí vai na cidade de São Paulo. Que é uma coisa muito recorrente na cidade de São Paulo. Por exemplo, esta semana, a subprefeitura começou a notificar vários prédios da cidade de São Paulo que têm pichações, a partir de uma leitura que é a leitura do fiscal do que é arte, do que é pichação e do que não é, e de que arte não é pichação, por que não seria? Então, eles começaram a notificar. Por que eles começaram a notificar? Em 15 dias esses prédios têm que ser pintados, senão passa a receber uma multa. Olha, nesse caso da Praça das Artes, a prefeitura estava apagando esse mural. Eu fui lá tentar interromper esse apagamento. Quando eu cheguei lá para tentar interromper esse apagamento, era uma contratação da prefeitura de várias pessoas para poder apagar aquele mural, para poder fazer uma outra coisa. E eu entrei ali no meio, foi uma confusão danada. Eu desliguei os equipamentos da prefeitura e eles não conseguiram apagar o mural. Só que os trabalhadores vieram para cima de mim e falaram assim, agora não vão apagar o mural, mas pelo menos vai sair amassado daqui, né? E sabe quem se levantou? Porque eu estava sozinho nesse momento, ali no Vale do Engabaú, para poder dizer assim, vocês não vão mesmo apagar a obra e vocês também não vão agredir esse produtor cultural, foram os moradores em situação de rua. Porque essa obra é nossa, aqui é onde a gente mora, e essa obra é a única obra que a gente tem acesso. Vocês não vão apagar mesmo isso daí. E piorou, porque agora vocês também não vão bater nesse cara. Então, assim, a sociedade, ela participa. A gente tem uma noção, a gente acha que não, mas quando a 23 de maio estava sendo apagada, a sociedade gritou e falou assim, peraí, não pode chegar e fazer isso daí com esses artistas. Então, no caso do Aquário Urbano, nós temos uma coisa muito similar. Algumas instituições, algumas entidades, diversas pessoas da sociedade civil. Agora, dia 13 de fevereiro, onde se comemora o centenário, né, da Semana de 22, será protocolado um manifesto que não se trata apenas do Aquário Urbano, mas se trata da arte urbana na cidade de São Paulo como um todo, porque esse processo que tomou uma relevância por causa do valor da multa, que é 4 milhões, na verdade é um processo super corriqueiro que acontece contra diversos artistas na cidade de São Paulo, não só contra mim, mas que talvez não cheguem por esses valores, por essa extravagância jurídica, né, da multa, mas é um processo que acontece com diversos artistas são presos, diversos artistas são processados,
e a gente precisa entender melhor esse movimento artístico que está acontecendo agora, e a sociedade faz total parte disso. Muito bem. Kleber, o nosso programa já terminou, o nosso jornal terminou, eu preciso encerrar nesse momento. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigado, e a gente volta a se falar quando estiver lá perto do dia 13, viu? Um forte abraço, Pagu. Beijo. Valeu, forte abraço a todos os ouvintes. Até mais. Falamos aqui com o Kleber Pagu, ativista e produtor cultural. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.